tarde, crianças! Como vocês estão? Espero que bem! Hoje, dia 14 de julho, iniciaremos a nossa 9ª aula de ciências falando sobre como são os vírus. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre as principais características dos vírus. Para iniciarmos a nossa aula, observe com muita atenção a imagem da figura do menino e destaque as características que indicam que ele está com algum problema de saúde. Veja o tipo de roupa que ele está usando. Representa que está frio, né? E o fato dele esfregar as mãos? Gesto de quem está com frio. Será que ele pode estar com febre? E o nariz avermelhado e os olhos caídos? São sintomas de gripe. Saibam que a gripe é uma doença causada por vírus, muito semelhante a uma bactéria. Ambos têm uma única estrutura. Ao contrário da bactéria, o vírus ele precisa invadir uma célula para sobreviver e se multiplicar, o que causa a morte da célula invadida e a doença do indivíduo. Veja, crianças, essa imagem aqui representando o vírus, né? Então, os vírus, eles são partículas muito pequenas e muito simples. A artista Luc Derham que retratou essa estrutura de vidro. Então, saibam que o vírus, ele penetra uma célula porque ele sobrevive, se alimenta dessa célula, e quando ele se alimenta dessa célula, ele mata essa célula. Essas células, elas são células que defendem o nosso corpo contra alguma doença. Então, a partir do momento que ele entra, que ele se alimenta dessa célula, ele começa a se multiplicar, como vocês podem ver aqui na parte externa da célula e também na parte interna da célula. Essas bolinhas é como se fosse o vírus, para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Quero que você faça a leitura do texto na página 270 com muita atenção sobre como são os vírus e, afinal, o que é um vírus, para darmos continuidade. Na página 271, onde eles estão? Como vimos, os vírus, para se reproduzir, precisam obrigatoriamente de uma célula viva. Fora da célula, os vírus conseguem permanecer ativos por poucos dias ou minutos apenas. Fora do corpo humano, o vírus da gripe, por exemplo, mantém por no máximo 2 dias a capacidade de infectar partículas virais ainda infectantes. Podem ficar na superfície de objetos, no ar, na água, no solo, etc., por segundos, minutos, horas ou poucos dias. Assim contaminam seres vivos que toquem essa superfície, respirem esse ar, vivam nessa água ou a bebam, etc. Outra forma de transmissão é o contato com fluidos, sangue ou saliva, por exemplo, de um organismo contaminado. Então, os vírus, eles podem ser visualizados com microscópio eletrônico, e neste caso o aumento é de aproximadamente 229 mil vezes. Destaque agora a folha 5 do material de apoio e cole-as no cenário abaixo, de acordo com as instruções a seguir. A folha 5 do material de apoio, ela tem os adesivos com algumas pronúncias, ok? Com algumas palavras. Então, a primeira orientação é: cole as palavras fungos nos locais em que, na sua opinião, eles se desenvolveriam melhor. Então, imaginando essa área, essa imagem, em que local os fungos se desenvolveriam melhor? Eu imagino que seria no pão deixado ao ar livre, né? E sobre os restos de comida, ou até mesmo na fruteira. Letra B. Cole as palavras bactérias nos locais em que, na sua opinião, elas se desenvolveriam melhor. Na minha opinião, as bactérias, elas podem estar em restos de comidas, nos seres vivos representados na cena também, e no ar. Na letra C,
Última orientação: colhe as palavras vírus nos locais em que, na sua opinião, elas se desenvolveriam melhor. Então, os vírus, eles podem estar principalmente no ar, no espirro de uma criança, e também pode ser indicado que está dentro das próprias crianças, né? Ou do gato que está na cena. Antes de colar o adesivo, pense bem. Uma vez colado, não tem como ficar tirando. Saibam que transmissão é o ato de transferir para o outro um pensamento, uma ideia ou até mesmo uma doença. Vamos agora para a página 274. Neste momento, você usará o que aprendeu para analisar a imagem. Essa imagem, ela foi obtida por microscópio eletrônico de uma porção de leite de iogurte natural. E ela teve o seu aumento 11.000 vezes para chegar a essa imagem detalhada e visível para nós. Então, eu quero que vocês observem e me respondam no caderno. 1. Quantos tipos de bactérias você consegue observar? E que formas elas têm? Tem mais de um tipo de bactéria, crianças, e vocês podem usar a canetinha para poder circulá-las aí na imagem, ok? 2. Parte do que aparece nesta imagem não pode ser considerada bactéria, mas sim partes do leite que compõem o iogurte. Na sua opinião, o que faz parte das substâncias que compõem o leite? Na minha opinião, são pequenas esferas brancas que devem fazer parte do leite. Essas esferinhas brancas aqui, ó, que vai fazer parte do leite, tá? Já que são bastante numerosas e diferentes das bactérias nele presentes, ok? 3. Na sua opinião, essas bactérias são prejudiciais à saúde? Por quê? A presença desses tipos de bactéria, crianças, é normal em iogurtes, tá? São normais em iogurtes e eles participam da produção de iogurte, tá bom? Então, decorre de eventual contaminação do produto, tá bom? Ou seja, o uso, né, a má utilização do iogurte. 4. Se essas bactérias estão sendo visualizadas dessa forma por causa do aumento 11.000 vezes, qual é o seu tamanho real aproximado, crianças? Então, quanto será, né, que mede uma bactéria aproximadamente, porque não temos como saber um valor exato. Ela vai ter alguns centímetros, né? Quero ver quem consegue chegar nesse centímetro aproximado. Observe as imagens das páginas 262 e 270. Leia as legendas dela e depois diga se as cores das bactérias na fotografia acima são cores reais desses micro-organismos. Justifique a sua resposta. Lembrem-se, crianças, que muitas vezes, para que a bactéria ela seja representada, ela seja visível, é necessário colocar um corante nela. Mas nem todas. Algumas já tem clorofila, né? Que é aquela cor esverdeada. Então, observe atentamente para responder. No amarrando as pontas, vocês irão completar as lacunas em branco, utilizando os termos a seguir: decomposição, bactérias e vírus. É necessário ter a atenção para encaixar esses termos no local correto. Vamos finalizar o livro de ciências conectando as ideias. Então, neste momento, nós vamos resolver exercícios sobre os conceitos, ideias, processos e fenômenos estudados. Número 1. A imagem a seguir representa 2 processos importantes para os seres vivos. A qual processo realizado pelas plantas a imagem se refere? E como que você concluiu isso?
B. Como respiram os animais mostrados nesta imagem? E as plantas? C. As plantas nesta imagem têm tudo de que precisam para reproduzir o seu alimento? Explique. Deem essas respostas no seu caderno, especificando o número da página do livro. 2. Leia abaixo a letra da canção e responda. Após a leitura, qual é o tipo de dieta dos animais citados nessa canção? Algum deles pode ser considerado predador? Lembrando que predador é aquele animal que se alimenta de outro ser vivo. E dependendo do tipo de comida que nos alimentamos, somos considerados como onívoros, carnívoros e herbívoros. B. Por que a canção diz para largar a lagartixa? Qual seria a vantagem para nós de deixá-la em paz? Entendam, crianças, que largar a lagartixa quer dizer deixá-las viver, não as matar. E a vantagem para nós é que elas se alimentam dos incômodos pernilongos. 3. Leia a tirinha a seguir e responda ao que se pede. Após a leitura, baseando-se na tirinha, como você imagina que se dá a reprodução das bactérias? Pode-se dizer que as bactérias têm células ou estruturas especializadas para a reprodução, como os esporos, os cogumelos e os fungos? Percebam, crianças, que para se reproduzir as bactérias simplesmente se dividem. E nesse caso não há célula reprodutora específica e nem estruturas específicas para acomodá-las, certo? B. Os desenhos dessa tirinha serviriam para representar a reprodução de um vírus? Por quê? Não, crianças, esses desenhos não servem para representar a reprodução de um vírus, porque os vírus, eles dependem diretamente de outro ser vivo para conseguir replicar a sua partícula viral. E na tirinha não há ilustração desse tipo de reprodução, de infecção. C. Complete a frase a seguir. O Jurandir é uma... Se o Jurandir fosse um vírus, ele seria uma viral. Então, complete a frase a seguir. O Jurandir, ele é uma célula, né? Jurandir é uma pessoa, então Jurandir é uma célula. E se o Jurandir fosse um vírus, ele seria uma partícula viral. Ok, crianças? Então, damos hoje por finalizado o livro de ciências. Um bom estudo para vocês, um ótimo descanso e até o nosso próximo encontro.